Nós queremos exaltar o teu nome, Senhor, e também aprender do Senhor nessa noite. Já tivemos momentos tão especiais aqui. E, ó Deus amado, queremos continuar em tua presença. Queremos que esse momento continue sendo especial e que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Assim nos abençoe, nos edifique, em nome do amado Jesus. Amém. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, primeiro quero dizer que as marcas, o tema que nós vamos refletir, as marcas que devem nortear a vida de um presbítero. E algumas delas eu queria destacar aqui diante exatamente desse texto. O texto é muito rico e a gente tem aí dificuldade para expor isso num espaço pequeno de tempo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele depois da sua primeira, depois da sua prisão em Roma e antes do seu segundo encarceramento na capital do Império Romano, ele escreveu essa primeira carta para o jovem Timóteo, orientando esse jovem a como proceder na igreja do Senhor. Dentre vários assuntos abordados nessa carta que o apóstolo traz para Timóteo, o apóstolo Paulo trata das qualificações de um presbítero, e nós vamos destacar algumas aqui de maneira bem pontual. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas eu acredito que você pode depois refletir sobre isso, ler o texto novamente, olhar ali todas as colocações, né, e necessidades que o apóstolo Paulo traz, trazendo um perfil de identidade, de como alguém que é chamado e ordenado para governar a igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é sobre a questão da aspiração ao presbiterato, informando que ela é legítima. O desejo de alguém ser presbítero, e o presbítero Fábio disse aqui, que no primeiro momento o desejo dele de ser de fato eleito oficial da igreja ardia o seu coração. Ele diz: quando eu terminava de ministrar, de pregar a palavra, eu saía pela tangente aqui, para que ninguém chegasse até ele e pudesse talvez aí, digamos assim, trazer ao seu coração algo que ele pudesse, digamos assim, ficar envaidecido, né? Ou ele se expor de forma desejosa de que ele fosse presbítero, mas que viesse exatamente dos irmãos, que alguém de fato chegasse, o procurasse, né, e falasse exatamente daquilo que ele havia ministrado e que foi edificado, e ele tendo isso como, digamos assim, uma prova, né, daquilo que ele estava desejando e querendo de fato dizer ao Senhor que seria ou desejaria ser presbítero. O capítulo 3, verso 1, a parte A, diz exatamente isso que nós acabamos de ler, quando ele diz: fiel é esta palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então a aspiração, ela é legítima, fiel é a palavra. Se alguém aspira a esse episcopado, né, é algo que o próprio Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para Timóteo que se alguém deseja ser líder da igreja do Senhor, isso é legítimo, isso não é ilegal, isso necessariamente não é uma vaidade, mas é algo que Deus está trazendo ao seu coração como vocação. E o presbiterato é uma vocação que pode ser legitimamente desejada. Não pode ser alimentada para a gente aparecer e bater no peito dizendo: eu sou o presbítero, eu sou o pastor, né? Eu sou alguém que você precisa me olhar e então ter a minha pessoa como alta na nossa condição relacional. Não é bem isso, mas é de fato ter ali o coração ardendo para servir ao Senhor. Esse ofício não pode ser imposto a ninguém. Isso não pode ser uma obrigatoriedade, né? Nenhuma pessoa deve exercê-lo de forma constrangida. O apóstolo
apóstolo Pedro escreve também sobre isso, na sua primeira carta, no capítulo 5, iniciando ali, dizendo que nós devemos pastorear a igreja do Senhor não por constrangimento, não de sórdida ganância, mas como Deus quer, homens humildes, homens quebrantados, homens que vivem uma vida de santidade e pureza, referência de exemplo cristão. O desejo de ser presbítero deve ser confirmado pela livre escolha do povo de Deus em assembleia solene. Se nós atentarmos para os critérios bíblicos que as Escrituras traz para escolher presbíteros e diáconos da nossa comunidade, se assim a gente seguir de maneira rigorosa, nós evitaremos eleger e escolher pessoas que Deus não quer, que não têm vocação. Por isso que é importante a gente ter isso muito claro em nosso coração. Então, essa é a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda é que o presbiterato é um ofício para servir. Não é um ofício para ser servido. Quando nós exortava e trazia esclarecimentos para a igreja no processo da eleição, especialmente na eleição de 2021, né, que elegemos vários presbíteros aqui, a gente trazia algo nesse sentido, de que os presbíteros são oficiais investidos de autoridade para pastorear e para abençoar a vida da igreja, sabe, com humildade, com dedicação, sem remuneração. Uma disposição de abençoar a vida da comunidade, abençoar a vida do irmão. Ser alguém que tem a disposição de gastar o seu tempo, de se aplicar no estudo das Escrituras, de ter uma vida piedosa, de cuidar dos nossos irmãos, de orientar, de ensinar, de estar juntos. E aí a parte B do versículo 1 vai exatamente trazer isso. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, excelente serviço deseja fazer. Essa é a questão, né? O ofício do presbítero é para servir, e é uma obra excelente, porque abençoa a vida dos irmãos, ajuda os irmãos, traz aí, né, renovo ao coração. O presbítero deve pastorear todo o rebanho de Deus, uma vez que foi constituído pelo Espírito Santo para esse ministério sagrado, separado, vocacionado. O presbiterato, portanto, não é um posto de privilégios, mas é exatamente uma condição e uma postura de trabalho, e trabalho duro, trabalho árduo, trabalho difícil, de ter que suportar às vezes aquelas pessoas que é difícil, de pessoas que às vezes praticam ações reprováveis, e quando o presbítero vai repreendê-lo, ele não aceita. E que precisa de sabedoria e de autoridade, ao mesmo tempo de humildade. O presbítero não é um homem levantado por Deus para ser servido pelas ovelhas de Cristo, mas é um servo chamado por Deus para cuidar do rebanho do Senhor. Irmãos, honre os seus presbíteros, olhem para eles como homens que têm aí a legitimidade para pastorear vocês. Deem atenção para as palavras, para o ensino, para a exortação, para o conselho.
Presbíteros, assumam isso, aceitem isso, abracem isso. Entendam que o problema do seu irmão é algo que você deve se importar. Mas não no sentido de, prejudicar mais, mas no sentido de ajudá-lo a suportar, a sair exatamente dessa situação. Nós estamos vivendo um momento, uma circunstância, em que um dos oficiais, não aqui da nossa comunidade, mas está enfrentando uma situação bem difícil em sua vida, que necessita acompanhamento, necessita de hombridade. E numa conversa que nós tivemos, ele disse: eu estou sendo acompanhado por um presbítero, eu não vou dizer o nome, mas é alguém que se importa, é alguém que vai atrás, é alguém que, quando sabe o que nós estamos passando, ele chega junto e tem disposição de chorar, de exortar, de caminhar, de ser misericordioso, de ser generoso, de compreender o problema. Não de condenação, não de degolar o sujeito, não de passar a rasteira, mas de acolher, de abraçar. E ele não disse o nome desse irmão, mas eu sei quem é. Porque eu já fui abençoado por ele, também essa mesma configuração de necessidade. O presbítero é aquele que deve olhar para as ovelhas do Senhor e perguntar: como é que você está? Eu preciso saber um pouco do seu dilema, da sua luta. Eu quero orar com você, eu quero visitar você. Essa é a missão do oficial. Ele foi eleito e investido para servir. Em terceiro lugar, o presbítero é um homem que tem um bom testemunho. Versículos 2, 5 e 7 do texto que nós lemos. E não apenas dos de dentro, não apenas dos da comunidade, não apenas os da família, mas de todas as pessoas que conhecem. O presbítero é um homem de uma só palavra, que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, mas com autoridade, sem exagerar exatamente nessa questão do respeito, mas com firmeza, com autoridade. Sua vida no lar é o alicerce de sua conduta fora de casa. O que nós precisamos ser fora, devemos ser dentro também. Alguém já disse que o que nós somos aqui na igreja, nós devemos ser lá na rua. Eu seguindo a ideia, eu faço a inversão dos lugares. O que nós somos lá fora, devemos ser aqui dentro. Porque a ordem não muda. Não importa se eu estou lá fora primeiro para depois aqui estar. Não importa se eu estou aqui e depois lá fora. Não importa se eu estou em casa e depois na igreja. Ou na igreja e depois em casa. Isso não importa. O que importa é que nós, presbíteros, devemos ser exatamente essa referência de conduta. Dentro de casa, fora de casa, com quem trabalhamos, onde nós estamos. Os princípios que governam a sua vida são transmitidos a seus filhos, aos seus colegas, aos seus irmãos, aos seus vizinhos. A mesma verdade que vive e prega aos outros é ensinada aos filhos com todo zelo. Não podemos fazer diferença nesse aspecto. O seu testemunho
dentro de casa, referenda o seu ministério na igreja do Senhor. E como é difícil, queridos, às vezes ouvir que pessoas que são oficiais, sabe, não trazem bom testemunho, nem dos de fora e às vezes também nem dos de dentro de casa. Estamos tratando de uma situação nos últimos dias que foi colocado que, ainda que eu peque com um determinado pecado, mas eu sou pastor, ou eu sou presbítero, ou eu sou diácono, e alguém da comunidade comete o mesmo pecado, socialmente falando, há um peso diferenciado. Obviamente que espiritualmente falando, biblicamente falando, é a mesma coisa, é o mesmo pecado, tem o mesmo peso. Mas, socialmente falando, a relevância é diferente. Porque, queridos, nós somos pessoas investidas exatamente desse ofício, para, com referência, sermos pessoas que possam ser norte de vida, de exemplo, de ética. E tem muitas pessoas que se espelham na sua liderança, no seu presbítero, no seu diácono, no seu pastor. E além de ter uma conduta ilibada dentro de casa, ele deve ter bom testemunho dos de fora. É um homem consistente, tanto no recesso do lar, tanto da porta para dentro de casa, como da porta para a rua, para fora, para onde ele vai. Eu vi uma definição de ética, e eu acho que isso pode ser importante ser colocado aqui, acho que cabe aqui, que a pessoa que estava fazendo essa definição, ele diz que ética é aquilo que você pode fazer de bom em qualquer lugar do mundo, porque transcende a cultura. Moral, ele diz, que tem a ver com o que é certo e o que é errado, de acordo com a cultura, com o país, com a lei. Mas ética é aquilo que é bom ou mal, né? Que você comete em qualquer lugar que você está, em qualquer cultura. Então isso cabe para essa referência do presbítero, e aqui eu acho que a igreja do Senhor tem essa característica, ela precisa ser igreja em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer contexto geográfico. Por quê? Porque o que norteia é um princípio ético, é um princípio daquilo que é bom, daquilo que é positivo, daquilo que de fato é certo, aliás, daquilo que é bom em qualquer lugar do mundo. Então, nós como presbíteros e oficiais da igreja, nós precisamos ser éticos o suficiente para que as pessoas olhem para nós e vejam um comportamento ético, que de fato não tenha motivos para haver críticas. E a quarta coisa que eu quero destacar exatamente aqui é que o presbítero é um homem que tem um coração aberto, que tem o bolso aberto e as portas da sua casa também. Olha o que diz o versículo 2 e 3 aí. É necessário, portanto,
Que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, portas abertas, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Coração aberto para acolher aqueles que precisam. Ah, ali é problema do fulano, não tem nada a ver com isso. Você tem a ver pelo menos para ouvir e orientar. Você não tem necessidade, obrigatoriedade, até estava discutindo, conversando isso com um amigo. E agora eu estou entendendo, porque no manual aqui de culto, eu acabei de ler aqui, quando, no meu entendimento, eu acho que o presbítero, ele precisa ser apto para ensinar. E aí o colega, a gente conversando, ele diz, ele não tem obrigação, eu acho que ele não deve ter a obrigatoriedade de ensinar, mas ele deve ter uma vida ilibada. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Ele diz, ele precisa ser capaz de algumas coisas dentro da comunidade, não o dom de ensino, como ele estava interpretando. Mas, meus irmãos, o que eu acho é que nós, como oficiais da igreja, devemos ser aptos para ensinar, não necessariamente o dom do ensino, mas ensinar com a palavra de exortação, ensinar com os ouvidos atentos a ouvir a necessidade do nosso irmão, orientar, nortear, dizer, acolher e dizer assim, olha, eu estou com você, nós vamos caminhar junto, eu quero te ajudar naquilo que eu posso. Isso é ensinar também, ensinar com a vida, com a referência de que você de fato é alguém separado e investido de autoridade do ofício de presbítero. O presbítero não pode ser um homem avarento, ou seja, amante do dinheiro, da prata, né, dos recursos econômicos. Quem ama o dinheiro não pode amar a Deus, nem ao próximo. É interessante isso aqui. Jesus exorta sobre isso. O presbítero, e isso é ser contrário a ser rico? Não, financeiramente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter aí milhões e milhões de dinheiro na sua conta e não amar exatamente esse dinheiro. O problema é que quem ama o dinheiro, se ele tiver 10 reais na mão, 20 reais na mão, 50 reais na outra mão, ele vai amar esse dinheiro mais do que o Senhor. E não vai ter um coração generoso para dividir e para ajudar. Essa é a questão. A questão não é exatamente a quantidade. Você pode ser presbítero, um bilionário, e ser mais e mais uma bênção no reino de Deus. A questão não é quantidade. A questão é onde está o seu coração. O presbítero não pode amar o dinheiro mais do que o seu semelhante, mais do que o Senhor, mais do que a igreja. O presbítero precisa ser um homem hospitaleiro, ou seja, amigo daqueles que de fato estão carecendo de ajuda, de acolhimento. É um homem de coração aberto para amar, de bolso aberto para socorrer os necessitados, e da sua casa aberta para acolher aqueles que precisarem. Vivemos cada experiência, queridos, nessa questão de hospitalidade. E às vezes a gente fica pensando como a gente vai acolher alguém que fez algo errado. Como você vai acolher alguém que está contra as escrituras. Uma coisa é você acolher o sujeito que está precisando, outra coisa é você concordar com o que ele faz. A quinta coisa que eu quero destacar aqui é que o presbítero é um homem equilibrado, de notório domínio próprio. Os versículos que nós acabamos de ler traz isso ainda.
O presbítero deve ser um homem temperante, um homem sóbrio, um homem que controla as suas emoções. Ele vive em paz. Ele é inimigo de contenda. Ele não busca confusão. Ele é aquele que de fato vai compreender talvez até a situação do outro, ainda que o outro esteja totalmente errado, ainda que de repente o outro tenha afrontado. Mas é interessante ser controlado. O homem que tem domínio próprio é aquele que de fato controla as suas emoções e os seus sentimentos, obviamente guiado pelo Espírito Santo. O presbítero não é um provocador de intrigas, mas é alguém que apazigua a situação. O presbítero é um homem que não cava valas, abismos, mas é alguém que faz pontes, é alguém que constrói relacionamentos, é alguém que reconcilia, que faz a mediação de reconciliação. Seu temperamento é controlado pelo Espírito Santo, suas palavras são medicina para a alma. Como foi bom ouvir isso do presbítero, como foi bom ser acolhido por aquele presbítero. As pessoas podem ter essas experiências. As suas ações e reações trazem paz à igreja, e não tumulto, e não guerra, mas é alguém que de fato está no compromisso de exatamente servir ao Senhor. De novo, os versos 2 e 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Nessa viagem que nós fizemos para Fortaleza, quando eu cheguei na calçada da igreja, chegou um senhor que eu conheço já há muito tempo. Parece que a gente tinha parado uma conversa antes da gente viajar há quase 20 anos atrás. E quando eu cheguei na calçada da igreja, ele derramou tudo novamente, né? Das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas. E o que eu pude fazer? Acolher. E ser sóbrio. Fazer análise. Orar com ele. E não atear fogo, né? Atiçar exatamente a situação que ele estava vivendo. Suas palavras são medicina para a alma. Suas ações e reações trazem paz à igreja e não guerra. Tem ainda alguma coisa aqui. O presbítero é um homem estudioso. A sexta lição que eu quero tirar aqui: é um estudioso das Escrituras, é apto para ensinar o povo de Deus. O presbítero não pode ser neófito, ou seja, um novo convertido. Ele precisa ter notório conhecimento das Escrituras e reconhecida maturidade espiritual, pois cabe-lhe a honrosa tarefa de ensinar o povo de Deus. Ele precisa ser apto para ensinar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós já dissemos isso em outros momentos aqui. Ninguém pode ensinar a palavra de Deus se não se alimenta dela. As experiências, às vezes, meus irmãos, de orientações pastorais que eu faço, são frutos e resultados da minha a devocional que eu faço daquele dia. Eu trago a lembrança. Às vezes as coisas acontecem assim. Às vezes Deus nos conduz a nossa devocional ali cedo pela manhã, já sabendo Deus que nós vamos encontrar situações e pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente acabou de ler no período da manhã. São experiências interessantes que nós precisamos tirar tempo para meditar nas Escrituras. O
para que a gente esteja apto para ensinar. A sétima e última lição, eu acredito que sim, né? É exatamente isso. É que o presbítero é um homem que deve vigiar constantemente o seu coração, para não cair nos laços da soberba. Querido, se tem um pecado que nos assedia, aliás, se tem um inimigo, né? Não é pecado, mas se tem um inimigo que nos assedia, e esse é o pior inimigo que nós temos, somos nós mesmos, é o nosso ego, porque ele está constantemente conosco, constantemente nós estamos sujeitos a ser levados pelas influências do nosso próprio ego, dos nossos próprios pensamentos e desejos. Mas tem outros inimigos, o mundo, né? O diabo está aí também para tentar fazer com que a gente caia. Versículos 6 e 7 está trazendo para nós esta informação. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A gente já está encerrando. Queridos, a liderança que exerce não pode fazer do presbítero um homem soberbo. Acabamos de investir o Fábio aqui do ofício do presbiterato, não para que ele seja um homem arrogante, soberbo. E obviamente isso cabe para mim, cabe para cada um de nós que somos oficiais da igreja. Não dá para a gente liderar com altivez de coração. Render-se à soberba é incorrer na condenação do diabo. Aliás, segundo os estudiosos, teólogos dizem que a razão da queda do diabo é por causa da soberba, foi por causa da soberba do seu coração, de querer ser mais do que Deus. É cair no opróbrio, olha, voltando para o texto aqui, é cair no opróbrio e no laço do diabo ser soberbo. A soberba precede a queda, diz as Escrituras. Não é demais enfatizar, portanto, que a vida do líder, do presbítero, do diácono, é a vida de sua liderança. O presbítero deve cuidar de sua piedade, certo de que Deus cuidará da sua reputação. Deus cuidará de sua reputação. Então que Deus abençoe aos nossos presbíteros, o conselho dessa igreja. E meus irmãos, orem por esses oficiais. É árduo, é difícil. O ofício do presbítero não é simples. A motivação para sermos presbíteros é amar o Senhor. E aí há uma disposição de exatamente servir a você, que é membro dessa comunidade, e que pode nos ajudar, orando por nós, ouvindo aquilo que de repente a gente tenha a dizer para vocês, como palavra de exortação, de ensino, talvez de correção, nos momentos que forem necessários. Então olhem para esse conselho, olhem para o mais novo, presbítero dessa igreja, presbítero Fábio, e sejamos então homens e mulheres que têm essa disposição de caminhar, tanto de como presbíteros ensinar, como de irmãos serem ensinados por eles, e assim a gente poder viver o melhor projeto que a humanidade já recebeu, o projeto do reino de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, encerrar esse culto, que já estamos aí no limite do horário. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor tem sido para com essa comunidade. Somos sustentados pelo Senhor, somos servidos pelo Senhor. Pai amado, nós também somos chamados para servir uns aos outros. E que nessa noite, que nesse local, o nosso coração cada vez mais compreenda o nosso dever, o nosso ofício, a nossa missão, tanto como oficiais,
como também, ó Deus, como discípulos do Senhor, não sendo oficial dessa igreja, homens e mulheres, ó Deus, que sejam revestidos de alegria, de paz, de coragem, de autoridade, de conhecimento, de entendimento da tua palavra. Faz-nos, ó Pai amado, viver para a glória e para a honra do teu nome. Leve-nos para casa em paz. Abençoe a comunidade Manancial. Multiplica o número de adoradores aqui. Multiplica, ó Deus amado, a alegria em nosso meio. Multiplica, ó Senhor amado, a comunhão entre nós. Faz novos adoradores, traz novos adoradores, como igreja do Senhor nesse lugar. Sejamos, ó Deus, atalaias, avisando, ó Pai amado, da mensagem do Evangelho do Senhor. Notícias, ó Deus, que tragam ao coração de tantas pessoas o renovo, o novo nascimento, a transformação. Abençoe-nos, ó Pai, cada família aqui representada. Dê-nos uma noite de paz, de um sono reparador. E amanhã possamos acordar exaltando e celebrando o teu nome. Assim oramos em nome do amado Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a consolação desse Espírito, esteja sobre as nossas vidas, sobre a igreja Manancial, sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Assim pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém. Amém.